Oi, mamães, como vocês estão? Hoje eu vim trazer a segunda parte do meu relato de parto. Na primeira parte eu falei, né, contei como foi o parto e comentei que eu tive a Magalhães na quarta-feira e fui para casa na quinta. E assim, agora eu vou falar o pós-parto, que foi bem complicado. Eu passei por um processo muito complicado. E eu queria deixar esse vídeo de alerta para as mamães de primeira viagem, que assim como eu, são leigas no assunto, né? Eu passei por um período bem complicado porque eu não tive orientação e eu também não fazia a mínima ideia, né? Do que é normal, do que não é normal, o que você pode sentir, o que você não pode sentir. Para mim era tudo natural e não foi. Eu saí do hospital na quinta-feira, era mais ou menos 5 horas da tarde, e eu vim para casa, passei em casa quinta, né, à noite, sexta, sábado. Quando foi no domingo, e assim, nesses dias eu tive muitos problemas relacionados à amamentação, que eu vou fazer um vídeo exclusivo só contando o que eu passei com a amamentação, mas em resumo eu tive mastite, né, que é quando, né, o peito inflama. Eu tive muito leite, então o peito inflamou. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu queria contar aqui o que aconteceu. Eu fui para casa, passei os dias em casa. Quando foi no dia 31, na virada do ano, né? No caso, eu moro aqui, a minha casa, na casa da frente é a minha tia, uma tia minha. E a virada do ano, a gente ficou todo mundo lá, porque tá sempre todo mundo junto. E aí a minha tia, uma outra tia minha, que chegou e falou assim comigo: dá uma olhadinha que você tá muito inchada. Eu estava com os pés muito inchados, eu estava andando com dificuldade, tão inchada que meus pés estavam. Mas na minha cabeça aquilo era natural, era do pós-parto mesmo. Eu tinha até perguntado uma enfermeira no hospital, falou assim: é normal, o pós é assim mesmo, você vai desinchar. E assim, pra mim aquilo era normal. E eu tava muito, mas assim, tava inchada de estar com dificuldade para andar, sabe? Dificuldade para descer a escada. E aí, quando a minha tia falou comigo assim: dá uma olhadinha na sua pressão, porque quando eu tava grávida, depois que eu ganhei neném e minha pressão, e eu fiquei inchada assim, era pressão alta. Aí que eu fui, peguei um aparelho para averiguar. Quando eu fui averiguar, minha pressão estava 18/9. 18/9 é uma pressão altíssima para um pós-parto, né? E aí eu ainda fiquei em casa naquele dia, no dia 31. Eu fiz algo assim que eu não recomendo ninguém de fazer. Eu tomei um medicamento por conta própria em casa, tomei de pirona. Tomei um medicamento de pressão, que a minha família inteira é hipertensa, né? Aí falei, vou tomar alguma coisa para baixar. Isso, muito errado isso, né? Não deveria ter feito, mas essa mania que a gente tem de se automedicar, que é muito perigoso, né? E aí eu fiquei em casa no dia 31. Do dia 1º eu acordei cedo, aí averiguei minha pressão e eu vi que minha pressão ainda estava alta. Aí eu acordei meu esposo e falei com ele: olha, vamos no médico? Porque a minha pressão tá muito alta ainda, né? Pode ser alguma coisa, eles podem ter que me passar um remédio. Mas pra mim é tipo assim, estresse por conta da mastite. É aquele sofrimento todo que eu tive nos dias que eu fiquei em casa, né, com a mastite. Então, pra mim era só um estresse, minha pressão tava alta porque eu tava sentindo dor. Mas não era, né? Eu cheguei no hospital, a minha pressão tava 16. Aí quando eu passei pela triagem, né, tava 16. Aí quando eu fui atendida, eu fui pra parte da obstetrícia, porque como eu tinha ganhado o neném há 5 dias, eu fui direto pra obstetrícia. Chegou lá na obstetrícia, a médica averiguou a minha pressão e já tava 17. Aí ela falou comigo: olha, não tem jeito, a gente vai ter que te internar.
porque a sua pressão está muito alta e está subindo, porque quando você estava na triagem estava 16, agora já está 17. Então pode ser uma pré-eclâmpsia. A gente precisa examinar e te dar o medicamento. Gente, pra mim aquele momento foi terrível. Parece que, assim, meu mundo caiu. Eu só chorava. Porque eu não queria ficar no hospital. Minha bebê estava em casa. E assim, batia aquele desespero de pensar, meu Deus, minha filha está em casa. Eu sabia que ela ia ficar com a minha mãe, com a minha tia, mas mesmo assim, né? A gente não é isso que a gente idealiza. Não é, a gente não quer passar por esse momento. E assim, a gente fica preocupado também, né? E eu lembro da médica falar assim com o meu esposo, vai lá fazer a internação dela na recepção e eu vou levar ela direto pro quarto, porque a gente precisa entrar com o medicamento logo. E aí lá eu já fui, ela me levou pro quarto, né? Assim, eu lembro que eu fui chorando. Eu já fui chorando pro quarto. Eu fui atendida por uma equipe, assim como no parto, no dia que eu voltei ao hospital, a equipe me acolheu muito bem, sabe? Me tratou muito bem e acho que eles ficaram com pena, né, de mim, porque eu chorava muito, né? E todo mundo sabe uma situação muito difícil, você deixar uma criança em casa e tá com seu bebezinho em casa e tá lá tendo que voltar pro hospital, né? Uma situação perigosa. E aí a médica logo colheu o sangue, né, para fazer o exame. E aí eles me colocaram no medicamento, um sulfato de magnésio. Um medicamento que eu nunca nem tinha ouvido falar. Ele é um vasodilatador, é para baixar a pressão. E veio com outro medicamento. Tiveram que me dar muitas doses para minha pressão abaixar. E mesmo assim, minha pressão demorou a baixar. Ao todo, eu fiquei 5 dias no hospital. E assim, eu não vou ficar entrando em detalhes das coisas no hospital, mas foi bem complicado o que eu passei lá, sabe? Porque foram dias, muita aflição, né? E eu nunca tinha ficado internada na vida. Então, pra mim foi muito difícil ficar no hospital, né? Ter que ficar no quarto, né? Era no SUS, então era um quarto com outras pessoas e tinha pessoas que estavam passando por momentos mais, assim, mais graves do que o meu, momentos mais complicados, assim, do ponto de vista de uma mãe, sabe? Porque tinha uma pessoa que estava perdendo o neném, uma outra pessoa estava com a bolsa vazando, tudo no mesmo quarto. E isso mexia muito com o meu psicológico também. Eu cheguei a pedir à médica para me dar um calmante para eu poder ficar mais tranquila, porque eu não conseguia me acalmar. E já com a minha situação, ainda vendo outras situações também, ali pra mim era muito difícil ficar mais alta. E foram muitos medicamentos até que minha pressão abaixou e eles conseguiram me liberar. E agora, né, eu vim pra casa com medicamento, fazendo tratamento de 30 dias tomando medicamento para pressão, de manhã e de noite, e tem estabilizado. Graças a Deus eu passei por cardiologista e ele já tirou um medicamento, deixou um só. Mas por que eu quis trazer esse relato aqui? Porque eu não tinha noção de que podia ter pré-eclâmpsia pós-parto. Eu não sabia disso. Na minha família ninguém sabia disso. E assim, se eu não tivesse visto, eu falo para todo mundo, foi Deus que me mostrou que minha pressão estava alta. Porque se eu não tivesse visto, eu podia ter tido uma convulsão em casa, podia ter passado mal, aconteceu alguma coisa grave comigo em casa, sabe? Eu não ia ninguém nem ia saber o que era, porque eu não estava sentindo nada. Eu não tive dor de cabeça, eu não tive enjoo, nada assim, sintoma de pressão alta. Nada, nada, nada. Não sentia nada. Então, assim, prestem atenção, fiquem atentas, porque é muito, muito sério. A pré-eclâmpsia é muito séria. E assim, são questões pequenas, assim, às vezes a gente não se atenta a coisas bobas, né? Eu estou inchada. É normal. Mas não é. Né? E eu já estava em casa 5 dias, assim. E aí, quanto tempo que eu tava tendo a pré-eclâmpsia e não sabia? Quanto tempo mais que eu ia ficar, meu corpo ia aguentar se eu não tivesse visto?
Então, assim, gente, não, sim, deixe passar nada, sabe? Se tiver dúvida, procure orientação médica, porque a gente, principalmente mãe de primeira viagem, não sabe o que é normal e o que não é. A gente não faz ideia do que, isso pode acontecer, isso não pode acontecer. E às vezes a gente não tem orientação, principalmente às vezes quando a gente passa pelo SUS, não tem tanta orientação. Eu tive ótimos médicos, sim, tive ótimos médicos, mas às vezes o médico está lá sobrecarregado e não tem como te orientar, te dar uma alta correndo, porque são tantos pacientes para o médico passar, que o médico, por exemplo, o médico que me deu alta, ele me deu alta assim, olhou minha ficha, aí perguntou se eu estava sentindo alguma coisa e prescreveu alta. Ele estava passando em todos os quartos, sei lá, mais de 30 pacientes para ele olhar. Então, assim, você acha que, sem contar, ter que descer para atender na parte, né, do pronto atendimento. Então, você acha que o médico consegue te dar uma atenção? Não dá. Então, ele me liberou sem ver. Talvez eu já estava tendo alguma coisa. E ele me liberou sem ver que eu estava extremamente inchada, né? Mas, assim, procurem a orientação. Se está muito inchada, está sentindo alguma coisa, não normalizem. Às vezes eu sei, tô com criança pequena, depois eu vou, não dá para eu ir agora. Não normalizem, gente, porque saúde não se brinca e nossos filhos precisam da gente, né? Então a gente precisa estar bem para cuidar dos nossos filhos. Por hoje é só, não vou falar mais sobre isso porque mexe muito com o meu emocional. Eu já chorei muito, agora graças a Deus passou, tô bem, a pressão tá estabilizada, mas foram momentos bem complicados, né? E foi um momento que mexeu muito comigo. Então eu queria deixar esse alerta aqui pra vocês. E eu queria que vocês deixassem um like no vídeo, se inscrevessem no canal, para poder me ajudar a crescer com esse canal. E eu vou soltar a parte do meu relato da amamentação também. Tá bom? Em breve eu solto esse vídeo pra vocês. Beijão. Tchau.